Salve, pessoal! Bom, eu quando enveredei pelo estudo do ocultismo, eu tive a oportunidade de estudar e conhecer um pouco sobre as organizações mais poderosas da Terra, inclusive as suas ideias, os seus pensamentos e tudo aquilo que eu acredito que de fato tenham contribuído para a humanidade. É nesse aspecto, e não outro, que eu quero mostrar para vocês o que essas organizações de fato trouxeram para nós. Se você quer saber mais, fique comigo que é logo depois da vinheta. Quando você vai começar pelo estudo do ocultismo, é invariável que você vai ler livros, como Papus ou Papi, Eliphas Levi, você vai enveredar por outros caminhos, como Franz Bardon, que é o hermetismo. Você vai ver um pouco da Dion Fortune, sobre a cabala hermética. Você vai acabar caindo na besta Aleister Crowley, porque ele fala muito de magia e não tem como você não passar os seus olhos pelos estudos e pensamentos desse ser, ainda que muito loucão e muito à frente do seu tempo em diversos aspectos, mas também há coisas interessantes que ele teria dito e que a gente pode aproveitar. O que eu quero dizer é que todas as organizações, sejam elas quais forem, independentemente de qualquer coisa, é claro que você pode tecer várias críticas sobre qualquer uma dessas organizações. Mas quando você passa para pensar, o pensamento que foi motivado como crescimento do ser humano, então aí você tem um novo tipo de paradigma, você tem uma nova forma de enxergar o mundo. Eu sempre digo que não adianta nada a gente ficar apontando erros para os outros se a gente não consegue consertar aquilo que a gente tem de pior em nós mesmos. E assim como as organizações são criações humanas, sejam elas quais forem, organizações religiosas, organizações místicas, organizações esotéricas, organizações simbólicas e mágicas, todas essas organizações, é claro que têm os seus defeitos, porque lá estão os seres humanos, e os seres humanos às vezes erram. Mas se você pensar um pouco nos princípios mais nobres dessas organizações, você vai ver que elas têm muita coisa para nos passar e muita coisa para nos ensinar, tá certo? Muito bem. Eu vou começar aqui falar de uma pessoa assim que eu considero fantástica, foi a Helena Petrovna Blavatsky, até porque sou descendente de russos, Então eu tive um contato um pouco mais assíduo com ela desde a minha infância e já pude saber algumas coisas sobre ela, sobre as viagens que ela fez pelo Tibete, sobre os experimentos que ela realizou, inclusive no campo da magia, e que depois dela ter enveredado por esses campos, ela criou a Sociedade Teosófica, junto com outras pessoas, com o intuito de consagrar a verdade. Consagrada a verdade, iria ser levada para todas as pessoas, para que elas pudessem viver melhor, compreender a si mesmo. A Blavatsky trouxe fragmentos do ocultismo oriental para o ocultismo ocidental. E depois que ela trouxe, que ela fez essa mesclagem, digamos assim, isso nunca mais saiu. Não há quem não fale de karma, não há quem não fale de ciclos da roda de Sansara, não há quem não fale da yoga como meditação, as posições de meditações que são ideais, respiração, enfim, diversos detalhes que são práticas muito, muito antigas. São práticas que tratam do desenvolvimento humano há mais de 5.000 anos. Então ela trouxe tudo isso para o ocultismo ocidental. E a gente faz essas práticas, a gente realmente estuda com profundidade. Depois você fica com aquela coisa sobre a maçonaria e você quer aprender mais sobre a maçonaria. Aí você percebe que a maçonaria não é uma organização mágica. Lá você não vai aprender magia, não vai aprender feitiçaria, não vai aprender nada disso.
A maçonaria é uma organização simbólica e que ensina que a pessoa ela precisa lapidar a pedra bruta, a lapidação interior, né? A reforma interior. Lapidando a forma bruta, você vai se tornar o diamante, né? Então a pedra bruta se torna o diamante depois de lapidada e aí você atinge o ponto de iluminação. Então é o entendimento do simbolismo como forma de aprimoramento pessoal, né? Isso sem falar na organização em si, que sempre colabora muito com a sociedade local, onde as lojas se encontram, né? Então há esse aspecto bastante positivo na maçonaria. A organização Rosa Cruz, né, fundada por Ralph M. Lewis, a organização Rosa Cruz é uma organização metafísica. Ela não é uma organização que visa, de repente, ensinar magia, assim como as pessoas pensam, mas sim o domínio da mente. E esse domínio da mente, né, um autodomínio, um autoconhecimento, você passaria a ter o domínio da vida através de práticas e experimentos metafísicos. Sim, a Rosa Cruz eu diria que é um beabá espiritual para quem começa por esse mundo do esoterismo, do ocultismo. Não há quem não passe pela Rosa Cruz e que não tenha boas recordações das chamadas monografias que a gente recebe, né, e que com essas práticas você pode começar a entrar naquele clima, né, mais forte, né, de ordem esotérica, quando você visita uma daquelas lojas com aquelas coisas egípcias, aqueles conceitos egípcios que são conceitos antiquíssimos, né, e a gente acaba batendo de frente com o hermetismo, a gente acaba aprendendo um pouco mais. E na sociedade martinista, que faz parte da Rosa Cruz, você entra diretamente no mundo da cabala, né? Então você começa a entrar no esoterismo ocidental propriamente dito, porque a cabala na verdade é um conjunto, né, de esferas e caminhos, são 10 esferas, chamado Sefira, e as Sefiras e a Sefira ou Sefiró no plural, conforme você vai avançando pelos caminhos, você vai descobrindo a si próprio, você vai vencendo, né, aquilo que você tem de pior dentro de você, e conforme você vai vencendo essas etapas, você vai avançando, né, nas esferas da cabala até atingir a iluminação espiritual. Bom, eu não poderia deixar de citar, né, o Macgregor Matters, que foi um dos fundadores da Golden Dawn. A Golden Dawn trouxe estudos fantásticos, né, para todo o ocultismo e todo o esoterismo ocidental. A Golden Dawn trouxe práticas herméticas, cabalísticas, né, metafísicas também. Então foi um conglomerado de estudos que fez toda a diferença para o ocultismo ocidental, e que as pessoas que daquela época, né, frequentaram a Golden Dawn, né, acabaram saindo de lá escritores que fundaram outras organizações. Enfim, ela foi uma formadora de opiniões e foi uma grandiosa organização. Quando o pessoal fala da Ordem Illuminati, dos Iluminados da Baviera, o conceito mais bacana que eu acho da Ordem Illuminati é o seguinte: é que você não tem que ser, na verdade, um iluminado. O iluminado é aquele que ilumina a si próprio, e sim ser um iluminador. Esse conceito que é o mais interessante, porque o iluminador é aquele que traz o achote, né? Que traz a lâmpada, que traz o lampião, que traz a luz para o caminho. Então você está iluminando o caminho das pessoas e indicando: olha, siga por aqui que vai dar certo. Esse conceito é fantástico. Isso é uma das coisas que eu considero mais importantes acima de tudo. Claro, eu não também preciso citar da Ordem Templária a qual eu pertenci. E na Ordem Templária, além dos encontros que nós tínhamos,
né, que eram encontros onde a gente discutia magia, metafísica, ocultismo, a gente ainda recebia pessoas, como por exemplo o próprio Paulo Coelho, escritor, que ministravam palestras. Então esse era o trabalho da ordem, que resultava num crescimento bastante grande por conta dessas trocas de informações. Mas é claro que o ocultismo, o esoterismo, as práticas metafísicas e tudo isso, você realmente aprende quando você começa a fazer as práticas sozinho, quando você começa a estudar por você mesmo, né? Sozinho, fazendo as suas práticas, fazendo os seus exercícios espirituais. E isso resulta numa grande evolução. Depois disso, né, a gente precisa falar também de alguma outra organização. Quando você atinge um determinado grau, você pode fundar uma escola de pensamento. Então foi isso que eu e a Gisele fizemos há 17 anos atrás. Fundamos a Escola Iniciática Esotérica Caminhos da Tradição, onde passaram diversos expoentes do ocultismo e do esoterismo ocidental. Depois disso, houve a fundação também da nossa Irmandade, anteriormente Irmandade do Dragão, onde a gente pôde realmente formar verdadeiros magos, pessoas que chegaram até nós, que tinham algum conhecimento, mas não tinham conhecimento prático. Então nós formamos de fato um corpo de iniciados e um corpo de magos. E hoje, com a Irmandade dos Magos, a gente pretende fazer a mesma coisa. É claro que tem muitos membros, nem todos vão avançar, nem todos vão querer se iniciar. Enfim, a liberdade ela precisa existir para quem quer só estudar e para quem quer evoluir também como mago, como estudioso, ou aquela pessoa que quer fazer a iniciação para avançar nos estudos. Então a Irmandade ela existe para isso, para consolidação, para a formação de um grupo poderoso, um grupo que possa influenciar, um grupo que possa trazer à tona ideias, inovações e iluminações a toda a humanidade. Vejam que os cientistas, grandes cientistas da Terra, eram todos místicos, né? Todos eles eram místicos, todos eles eram metafísicos, todos eles tinham contato com as ciências arcanas. Por quê? Porque é nesse contato que surgem as ideias, é nessas pesquisas metafísicas, místicas, que você de fato evolui. Então por isso mesmo que todos eles sempre tinham algum contato, né, com alguma organização mística ou esotérica. Eu posso citar, por exemplo, o John Dee, que foi o inventor do astrolábio, que era astrólogo, que era mago, né, que trouxe à tona a magia enoquiana e o sistema enoquiano de estudos. Aí tem muitos outros que eu posso citar, como por exemplo Albert Einstein, que era metafísico, posso citar Roger Bacon, posso citar, tem muitos e muitos outros que foram cientistas que criaram muitas coisas positivas para a humanidade e que tinham como base os seus estudos em conceitos místicos ou metafísicos. Por que eu estou trazendo à tona tudo isso? Porque as pessoas precisam entender que quando a gente é de fato iniciado nesses mistérios, e às vezes a pessoa fala assim, quem não estuda é trouxa, né? Fazendo uma alusão, né, aos livros do Harry Potter, né? Que as pessoas que não são bruxos são trouxas. Mas na verdade é que a iluminação, que a iniciação e todos esses conceitos que você estuda diferencia a sua maneira de pensar, diferencia a sua maneira de viver e diferencia a sua maneira de enxergar o mundo. Coisas que de repente eram muito importantes para você, para a sua vida, deixam de existir e você passa a ter uma conceituação diferente. E eu acredito que essa conceituação traz benefícios, porque traz a evolução de ideias, a evolução de pensamentos.
seja lá o que você for fazer, se você é médico, se você é advogado, se você é professor, se você é um enfermeiro, se você... Não importa o que você seja, não importa qual atividade você faça, você pode ser um vendedor, seja lá qual for a sua profissão, você pode ser o que quiser, mas quando você adentra a esses estudos, você passa a ser uma pessoa que traz a mensagem e que traz a positividade. Isso eu tenho visto sempre, e isso que é o mais bacana, né, no estudo do ocultismo, é ver a transformação nas pessoas, é ver que as pessoas, elas podem passar também alguma coisa boa para outras pessoas, independentemente de qualquer coisa, porque problemas e coisas assim, todo mundo vive na vida, só que a forma de encarar esses problemas e a forma de resolvê-los é que é diferente a partir do ponto que você começa a enxergar um mundo diferente através desses estudos. Tá certo? Então é isso, eu quis trazer um pouquinho da cultura esotérica para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa um like aí pro Mago. Assinem o nosso canal. Acione a sinetinha para trazer avisos de novas publicações. E confiram sempre a sua inscrição, porque muita gente tem perdido aí a sua inscrição e acaba não recebendo aviso de novas publicações. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau!